Hoje você, assim, completamente fluente, né? Então, empresa global aí e tudo mais. Para chegar nesse nível, quanto tempo demorou, assim, para você não ter dificuldades com a língua? Quando você mudou para os Estados Unidos, você mudou com 17 anos, 18, né? 17, Você 17 falava anos. inglês? Não. Eu Então, você falava não teve inglês. Eu comecei a estudar dificuldade, assim. inglês. Mesmo mudando para aí, você não teve dificuldade. Não, não tive. Eu fui alfabetizada em português e inglês, né? Eu estudo inglês desde novinha, desde pequenininha, 3 anos de idade, ou 4 anos, eu comecei a estudar inglês no Brasil e sempre fui muito dedicada, muito aplicada. Então, eu sempre tive, naquela época, né? Antigamente, a gente tinha muito contato com ICQ, grupos, na internet. Eu sempre tive muito contato com nativos. Tinha o que a gente chamava de PayPal, né? Penpal, desculpa, PayPal. É pagamento. Penpal. Amigos, assim, para trocar cartas, sabe? Então, eu sempre tive muito Sim, esse contato. esse contato com fora. Eu viajava também, né? E 17 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha acabado de me formar no curso de inglês no Brasil. Tinha um ano, mais ou menos, que eu tinha me formado. E eu recebi essa bolsa, esse convite para fazer o intercâmbio e estudar nos Estados Unidos. Aí, quando eu cheguei, eu fui fazer o. Eu não sabia quanto tempo que eu ia passar, né? Que eu ia fazer o curso completo. Mas eu tinha que fazer o teste, enfim, a colocação quando eu chegasse lá diretamente. Só que eu já fui como avançado, então eu só tinha 6 meses de curso que eu podia fazer. Então, eu fiz esses 6 meses e eu já me comunicava muito bem, não tinha dificuldade nenhuma com o inglês. Só que tudo mudou, obviamente, quando eu me mudei de fato para os Estados Unidos, eu estava respirando inglês. Respirava o tempo todo inglês, e falando inglês, e tinha pouquíssimo contato com brasileiros em Boston, quando eu me mudei. E agora meio que fiz o fluxo contrário. Eu tenho mais dificuldade agora com o português em certos temas do que com o inglês. Até quando vocês me convidaram, eu falei, mas vai ser minha primeira conversa, meu primeiro podcast em português. Eu tô com medo, porque eu não falo muito, né? Eu tenho Esqueceu, muito contato você agora. até, capaz que até esqueceu algumas palavras, né? Tipo, você não achou uma palavra em português que representava aí o que você queria falar em É, inglês, né? Interessante isso. sim. E eu, assim, tem até uma coisa que é engraçado que a gente não pensa nisso, mas é sobre. Gente, me desculpa, minha bateria tá acabando. Meu Tá. laptop. Eu, é, A minha também, deixa eu a, colocar. a gente não pensa que é questão de sonhos, sabe? Eu, quando morava no Brasil, eu sonhava em português. Morando aqui nos Estados Unidos ou aqui, eu sonho em inglês. Totalmente em inglês. Sonhar, peraí, sonhar, você tá falando literal? Ai, Dormindo, sonhando. gente, Coisa que a gente Amanda, não pensa, os né? diálogos, os acontecimentos, tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Gente, E como assim, muda, eu não. né? Às vezes é um É, bug pro cérebro, né? é. No começo, assim. E eu tenho comentado que quando a gente vai, né, os anos vão passando, eu acho que o nosso cérebro não faz mais o clique assim muito tão rápido, né? Outro dia eu estava respondendo o meu gerente de marketing, falando com ele no WhatsApp em português, o meu marido do meu lado em inglês, e de repente meu telefone tocou. E era meu telefone americano. Aí eu atendi o telefone em inglês e a mulher estava falando em espanhol. E daí demorou assim uns 3 segundos para o meu cérebro fazer a troca para eu ir para o espanhol, para começar a falar espanhol. Olha só que bacana, eu fico pensando assim, gente, Legal. como línguas, né, abre portas. Eu vejo assim, Amanda, eu acho que o inglês, quando eu penso assim na minha realidade, sabe, no meu dia a dia, é, me deu a liberdade, a autonomia, né? Desde muito cedo, assim, por falar a língua, né? De sair Sim, de um lugar e ir para outro sozinha, fazer um mochilão que seja, sim, mas Autonomia. autoconfiante, né? Livre, autoconfiante. Por quê? Porque eu sei falar inglês, né? Então, com vou fazer um certeza. mochilão na Itália, vou, enfim, passar pela Alemanha, vou para o Oriente Médio, qualquer parte do mundo, né? Para qualquer lugar eu poderia ir, porque tinha, né? Sempre teve essa questão da língua, né? A gente falando Com agora de certeza. você empreender no Brasil, empreender
nos Estados Unidos, hoje morando no Canadá, teve toda essa questão aí que envolveu Croácia e Sérvia e África, mas se tem uma língua que te conectou com todo esse mundo, essa língua foi o inglês, né? Sempre o inglês, né? É algo assim impressionante. Então, eu acho que vale muito a pena, sabe, gente? Para quem ainda não investiu no inglês, essa liberdade, essa autonomia, né? E aproveito aqui para deixar um oi da Park Education, né? Que trabalha assim toda essa questão voltada para não só eu falar a língua, né? Mas eu ter autoconfiança para falar essa língua, né? Eu ter essa liberdade de pertencer ao mundo. Então, quem ainda não conhece a Park Education, os cursos, enfim, trazer essas pessoas para dentro e conhecer um pouquinho da Park, né?